Olá, vamos a mais um vídeo de perguntas e respostas desse canal, em que eu seleciono algumas das perguntas, comentários que vocês deixam aqui nos vídeos para responder em vídeo. Então eu já quero te incentivar a deixar suas dúvidas aqui nos comentários, porque pode ser que nos próximos vídeos a gente consiga responder. Vamos lá? Bom, vamos lá, vamos à primeira pergunta da Maria, e ela me pergunta: todo zumbido e hiperacusia é por perda auditiva? Esse assunto costuma gerar muitas dúvidas. E eu quero, antes até de responder, definir hiperacusia, porque zumbido a maioria das pessoas já sabe o que é. A hiperacusia é um incômodo anormal do paciente com sons que não são tão altos e que a maioria das pessoas não ficaria incomodada. E é muito comum sim, tanto que o zumbido e hiperacusia sejam causados por alguma lesão do ouvido do paciente ou alguma perda auditiva já estabelecida. E em alguns dos pacientes, esses dois sintomas caminham juntos, o zumbido junto com essa intolerância maior a sons que é a hiperacusia. Então a perda auditiva é sim a principal causa desses sintomas e de fato é a primeira coisa que a gente vai investigar. Agora, eu posso dizer que é só a perda auditiva que causa isso? Não, gente. Primeiro que zumbido tem diversas causas, além da perda auditiva, que a gente também investiga. Inclusive, existem vídeos aqui no canal em que eu falo um pouquinho das causas de zumbido, e o mesmo ocorre com a hiperacusia. A gente pode encontrar outros motivos e, na verdade, com a hiperacusia, uma grande parcela dos pacientes com esse sintoma, a gente não consegue necessariamente estabelecer uma causa ou encontrar alguma alteração. E aí a gente sempre vai partir para o tratamento. Se a gente encontrar a causa, tratar a causa. Se a gente não encontra necessariamente uma causa específica para a hiperacusia do paciente, a gente vai tratar da mesma forma. O importante é sempre buscar um médico otorrino ou otoneurologista para avaliação da sua via auditiva, porque tanto zumbido quanto hiperacusia podem e devem ser tratados. Vamos à segunda pergunta. Pulsátil pode ser devido a lesões no ouvido? Bom, essa pessoa que perguntou deixou esse comentário no vídeo de zumbido pulsátil. Então, o que ele está querendo saber é se zumbido pulsátil pode ser causado por lesões dentro do ouvido. E sim, gente, pode. Primeiro, pode ser causado, na verdade, por alterações vasculares próximas ou dentro do próprio ouvido do paciente. Segundo, alterações dentro da orelha média, como, por exemplo, glomo timpânico. O que é isso? Sei que o nome é difícil, mas é um tumor benigno vascularizado que pode crescer ali dentro da orelha interna e gerar esse barulho de pulsação. Então, geralmente, a gente consegue identificar isso, às vezes pela própria otoscopia, quando a gente olha o ouvido do paciente e vê uma massa atrás do tímpano, e através de alterações na audiometria e em exames de imagem. E terceiro, deiscência de canal semicircular superior, que é a falta de uma capinha óssea em uma parte específica do labirinto. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre síndrome da deiscência do canal semicircular superior. Nesses casos, pode sim o paciente relatar um zumbido que pulsa junto com alguns outros sintomas que podem sugerir esse diagnóstico. Vamos à nossa terceira pergunta, é a pergunta da Chayena. E ela me disse: doutora, quem tem VPPB pode ter crises de quanto em quanto tempo? Tem algum estudo que demonstre a frequência que solta os cristais em quem tem VPPB? Bom, gente, vamos lá. Primeiro, a VPPB pode recorrer sim, não existe um tempo determinado, mas a gente sabe que uma pequena parcela dos pacientes que apresentam VPPB vão recorrer no quadro. E aí a gente está falando em torno de 35% desses pacientes, 35% a 50% deles. E essa recorrência tende a ocorrer aí no intervalo de anos, não é comum que isso recorra aí em semanas ou meses. E, inclusive, quando isso começa a ocorrer com muita frequência, nós temos que pesquisar alguns fatores predisponentes, como, por exemplo, a baixa de vitamina D, alterações no metabolismo do açúcar, múltiplas comorbidades não tão bem controladas, como aumento do colesterol, hipertensão, diabetes. Então, não é comum que o paciente recorra no intervalo muito curto. E, nesses casos, a gente sempre tem que investigar, fazer o diagnóstico de maneira adequada, verificar se estamos falando realmente de uma VPPB e, se sim, realizar a manobra de reposicionamento no consultório.
Vamos à nossa quarta e última pergunta. O Nauro me perguntou: doutora, pode existir 2 tipos de labirintite em uma mesma pessoa? Bom, eu quero esclarecer algumas coisas aqui. Provavelmente o que o Nauro está dizendo é que ele deve ter 2 tipos de tontura e não labirintite. É que a labirintite acaba sendo um termo geral que as pessoas usam para nomear qualquer tipo de tontura, gente, mas isso é um diagnóstico muito pouco frequente no consultório. Então, o que acontece muitas vezes é que o paciente tem mais de um tipo de tontura. Por exemplo, ele fala: doutor, eu tenho episódios de ver tudo girar, mas eu estou o tempo inteiro com desequilíbrio e uma instabilidade. Então, são 2 tipos diferentes. Isso pode acontecer. E é até importante que o paciente repare isso. Se ele tem uma tontura que às vezes é de uma maneira, por exemplo, às vezes é uma cabeça vazia e pesada, às vezes é uma sensação de que eu vou cair para determinado lado, às vezes é um ver girar. Então, essas características são super importantes para a gente. Então, se você tem mais de um tipo de tontura, é importante até que você repare quando elas ocorrem, se são episódicas, se ficam de forma contínua, porque isso pode direcionar a gente um diagnóstico. Então, é sim possível que o paciente tenha mais de um tipo de tontura. Inclusive, é possível que o paciente tenha mais de um diagnóstico causando a tontura. Não é tão comum, mas pode acontecer. Bom, finalizamos aqui mais um vídeo de perguntas e respostas. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho mais sobre tontura, sobre zumbido e quero te incentivar mais uma vez. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários para que a gente possa responder nos próximos vídeos. Bom, até a próxima!